1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. De todos os habitantes na Terra, que já existiram, existe ou hão de existir, existem 3 tipos de pessoas. E cada um dentre esses habitantes, passado, futuro ou presente, todos pertencem a um desses 3 tipos de pessoas. Na realidade, podemos simplificar um pouco mais e dizer que existem 2 tipos de pessoas. Existe o salvo e existe o perdido. Todo mundo na Terra, todo habitante, ou é salvo ou é perdido. Não tem meio termo. Ou ele é salvo ou ele não é salvo. Mas existe, porém, um terceiro tipo, um subtipo, o que nos dá o seguinte resultado. Nós temos o perdido, nós temos o carnal, nós temos o espiritual. O perdido, o carnal e o espiritual. O carnal, ele pode ser alguém salvo. O espiritual só pode ser alguém salvo. Mas existem essas 3 categorias e elas se classificam pela sua capacidade de compreender e receber verdades que são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, 1 Coríntios nos mostra esses 3 tipos de homens, que é o tema desta noite, 3 tipos de homens. Olhe comigo no versículo 14, que nós acabamos de ler. Ora, o homem natural, e frise bem esse termo, o homem natural. Pastor, existe um homem artificial ou um homem não natural? Nós vamos ver daqui a pouco, mas marque bem, o homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não compreende, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esse homem natural, que é o primeiro tipo, o homem natural, ele não entende e nem pode entender. Nem entende, nem tem a capacidade de entender. O homem natural, ele tem certas limitações, especialmente no âmbito espiritual. O homem natural, ele é limitado espiritualmente. Isso não é uma acusação, não é um julgamento, é simplesmente um fato. Como dizer, alguém não sabe nadar, não é um julgamento. Se alguém não sabe nadar, não joga aquela pessoa numa piscina ou no mar. É um fato. O homem natural, ele é limitado, tem suas limitações, é um fato. E eles só podem entender e compreender as coisas do homem, as coisas da terra, as coisas nesse plano. Eles não têm a capacidade ou o desejo de entender e compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. Eles podem até ler a palavra de Deus e através da sabedoria humana, eles podem até ter um certo entendimento superficial, mas eles não podem conhecer a palavra de Deus. Eu uso esse termo conhecer, porque é um termo muito interessante. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra conhecer vai muito mais além do que um assentimento intelectual acadêmico. Você tem uma ideia? A Bíblia fala que José conheceu Maria e concebeu seus filhos. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Você lê no Velho Testamento, inclusive Adão e Eva. E Adão conheceu Eva e gerou fulano. Essa palavra conhecer não é apenas algo mental, intelectual, acadêmico, é algo bastante íntimo. É algo que gera um resultado. Por isso que é usado quando fala que fulano conheceu cicrana e tiveram um bebezinho. Gera algo. Tem um resultado. É visível. Deus revela suas coisas pelo Espírito Santo através da sua palavra. Quando alguém vem para você e fala, Deus me disse para você, me mostra na Bíblia. Deus revela através do Espírito Santo e a sua palavra. Deus nunca vai usar o Espírito Santo para revelar coisa alguma que esteja fora dos parâmetros da palavra de Deus. Nunca, jamais. Isso não acontece, não vai acontecer nunca.
Mas o homem natural não tem um discernimento espiritual. Algum, nada, zero. O homem natural não é que ele está doente ou está fraco espiritualmente, ele está morto espiritualmente. O homem natural é aquele homem que nunca nasceu de novo, é aquele homem que não conhece a palavra de Deus, não conhece o evangelho. Mas, pastor, então como é que alguém é salvo? Porque todos nós éramos pessoas naturais. Todos nós éramos perdidos. O homem natural é um homem que não tem Cristo, é um homem perdido. Então, como que alguém que é natural, que não tem o Espírito Santo, como é que ele vai compreender? Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo está junto e ele abre as cortinas do entendimento daquele homem natural para trazer convicção do seu pecado, convicção da sua necessidade de Cristo, para naquele episódio, aquele momento na vida deles, a pessoa reagir e aceitar a Cristo. Mas ninguém nunca, jamais foi, ou será salvo sem essa abertura no entendimento, na mente natural do homem natural. Jesus falou que na grande comissão, e eis que estarei convosco. Quando nós vamos evangelizar, Cristo está conosco. O Espírito Santo está conosco. Nós somos apenas parceiros. E quando nós vamos, em nome de Jesus, levar o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo vem conosco. E quando nós falamos por fora, aos ouvidos, o Espírito Santo está falando por dentro. E se aquela pessoa der ouvidos e aceitar o Evangelho, ela pode ser salva e ela deixa de ser um homem natural. Ela deixa de ser um homem natural. Por que chama-se homem natural? Porque o homem natural é do jeito que nasceu. Todo mundo nasce, corpo e alma. Mas o espírito está morto. Isso acontece com todo mundo. E no momento do novo nascimento, então aquela vida se torna corpo, alma e agora espírito. Ela volta a ser íntegra à imagem de Deus. Como essas pessoas naturais, como que elas avaliam a palavra de Deus e as coisas de Deus. Para eles é tolice. Porque não conseguem, eles não têm como entender. Então eles acham que é loucura, eles acham que é escândalo. Nós lemos isso em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os que perecem são justamente os homens naturais. E para o homem natural, a palavra da cruz é loucura. É loucura. Não faz o mínimo sentido. Não é loucura, total loucura. 1 Coríntios 1,23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mais uma vez, loucura, escândalo. Por quê? Porque eles não compreendem. Eles não entendem. Eles não entendem e nem aceitam as coisas de Deus. O homem não salvo ou natural pode até entender alguma coisa, mas apenas a nível carnal, mundano, nunca jamais a nível espiritual. Por isso que é tolice você querer dar conselho espiritual para uma pessoa que não é salva. Eu não aconselho alguém que não é nascido de novo. Por quê? Porque tem coisa melhor para fazer. Mais uma vez, não é passando julgamento. Mas é como eu tentar explicar algo. Vou dar um exemplo. É como o irmão nós chegar aqui e querer explicar como funciona o remédio tal da saúde, uma coisa que ele passou anos e anos e anos e anos e anos estudando para ter conhecimento na medicina. Aí, me ensina aí tudo. Me ensina a ser um médico, irmão. Não dá, não tem. É algo totalmente... O irmão gênio aqui, explica aí, irmão, para todo mundo sobre física quântica. Não dá. É claro, eu entendo tudo, porque eu sou um gênio, mas é difícil. Gente, você tentar dar verdades espirituais para uma pessoa que é natural para não ter um espírito, é mais fácil o irmão gênio explicar física quântica
Para um analfabeto, é mais fácil o irmão Emanuel ensinar sobre medicina para um analfabeto do que alguém espiritual tentar aconselhar e ensinar algo espiritual para uma pessoa natural, carnal, que não tem o espírito. Eles não entendem e não têm a capacidade de entender. Você vai perder o seu tempo, porque para eles é loucura. Eu não vou fazer isso. Isso daí é loucura. Pois é. Pois é. A culpa não é deles. Eles não têm a capacidade, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Por isso, embora muitas vezes um homem natural até aceite a cruz, acredite que houve um Cristo, que houve uma cruz, que houve uma ressurreição, que eles aceitam isso, mas eles não entendem o que isso tem a ver com eles. Como que a cruz pode salvá-los, como o Evangelho pode tirá-los da situação que estão. Eles não compreendem, eles não fazem a ligação. Porque o entendimento é meramente a nível carnal, histórico. Houve um homem chamado Jesus que andou nessa terra, que fez milagres, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Ok. Mas esse conhecimento não salva ninguém. É preciso o Espírito Santo abrir aquela cortina, rasgar aquele véu e dar aquele momento, a capacidade daquela criatura que não tem o Espírito de entender e compreender e se ela se apossar daquela possibilidade, daquela oportunidade, ele pode ser salvo e deixar de ser um homem natural. Eu deixei de ser um homem natural no dia 21 de julho de 1991. Eu acordei naquele dia um homem natural. Eu fui dormir naquela noite um homem espiritual. Perfeito? Não, mas salvo. Corpo, alma e espírito. Tudo foi mudado. Qual o destino de tais pessoas? Efésios 2, versículo 1, no meio de desenrolar de uma lógica que Paulo faz, ele falou assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse vivificou está falando sobre salvação. O homem natural está morto estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem natural está morto espiritualmente. Como eu disse antes, ele não está doente ou fraco. O problema do homem natural não é que ele está fraco espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Está morto em suas ofensas e seus pecados. O homem natural pode ser muito educado, o homem natural pode ser profundamente religioso, mas ele está a caminho do inferno. O homem natural precisa ser vivificado, precisa ser salvo. O que dizer então de crentes que se encaixam nessa descrição? O homem natural é tão sem noção espiritualmente que o homem natural pode acreditar sinceramente que ele é salvo sem ser. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele contesta, ele testemunha ao nosso espírito, em que nós clamamos Abba, Pai. Mas se não há o Espírito Santo, e se o próprio homem natural que não tem o Espírito Santo, se ele se convence através da sua religiosidade, eu vou ditar isso, não se preocupe. Se o homem natural se convencer através da sua religiosidade, e a sua moralidade, e a sua ética, e a sua bondade, ele se convence que ele é salvo, mas não é. Tão sem noção é o homem natural. O mundo está cheio de homens naturais, mulheres naturais, pessoas naturais que nunca nasceram de novo, mas acham que vão para o céu. Que vão para a igreja, dão oferta, não fazem isso, não fazem aquilo. São membros dessa ou daquela igreja, outra. Tão sem noção que estão perdidos a caminho do inferno e acham que são salvos. Lá em Mateus capítulo 7 tem um trecho, eu já expliquei antes. É um dos trechos mais horripilantes para mim na Bíblia.
E muitos virão naquele dia, Jesus faz uma profecia, e muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim. Eu nunca quero que ninguém ouvindo minha voz ouça essas palavras da boca de Cristo. Essas pessoas eram pessoas perdidas, mas estavam convencidas que eram salvas. Sabe o que eles eram? Eram homens naturais sem noção de que eram perdidos. Por isso, o único pecado sem perdão é justamente esse. Talvez você já ouviu essa pergunta, pastor, existe um pecado que não tem perdão? Tem. Marcos 3 e versículo 29. Diz assim, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do juízo, do eterno juízo. O único pecado que não tem perdão é você blasfemar contra o Espírito Santo. O que é isso, blasfemar contra o Espírito Santo? Eu vou dizer o que é. Aliás, eu já falei. Lembra que eu disse que quando o homem natural ouve apresentado o Evangelho, o Espírito Santo vai lá e ele abre aquele véu, ele abre a cortina do entendimento para que ele possa ter a convicção do seu pecado, de ter a convicção da necessidade que ele tem de ser salvo. Pois é, aquele momento que o Espírito Santo abre o véu, quando aquele homem natural fala, não, isso não é de Deus, é emoção, é outra coisa. É blasfemar, é negar a obra do Espírito Santo que está trazendo convicção ao seu coração. Fala, depois, outra hora, não é Deus, não é o Espírito Santo. A única forma que alguém tem de ser salvo é justamente aceitar essa convicção que o Espírito Santo traz. Se a pessoa nega e fala não ao Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, fala que não é de Deus, como é que ele vai ser salvo? Só tem um caminho para a salvação. É quando o Espírito Santo vem e trabalha no seu coração. Mas se você, claro, não você, mas se alguém rejeita aquilo, então não tem perdão. E diz aqui, será culpado do eterno juízo. Por quê? Vai para o inferno, vai para o eterno juízo. Vai ser condenado eternamente. Por quê? Porque blasfemou contra o Espírito Santo. 3 categorias. Nós vimos o homem natural, perdido. Segunda categoria, abram comigo para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nós temos o segundo tipo de homem. O primeiro é o homem natural, o segundo é o homem carnal. O homem carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens, porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais. Você viu quantas vezes Paulo usa a palavra carnais? Pois é, aqui está falando sobre o homem carnal. Agora, note, quem são esses homens carnais? E eu, irmãos, versículo 1, começa com isso. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então aqui estamos falando sobre irmãos. Aqui estamos falando sobre pessoas salvas. Salvas. E Paulo fala, eu não falo com vocês como espirituais. Por quê? Porque vocês sois carnais, 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 carnais. E ele explica o porquê. E aqui nós temos então esse segundo tipo de homem, que é o homem carnal, que é um bebê em Cristo. Salvo, sim, mas imaturo. Salvo, sim, mas um bebê em Cristo. Olha aqui, que ele não é um homem natural. Não é alguém perdido. É alguém salvo. Ele está salvo. O Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo o sela. Mas note as referências no versículo 1 e versículo 2 a meninos.
e leite, se referindo a alguém imaturo, alguém novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Essa palavra nova, que nós estamos lendo aí no versículo 17, é a palavra grega kainos. Kainos. Kainos em grego significa novo, mas novo em termos de idade. Poderia ser igualmente traduzida, e não foi corretamente usada a palavra que eu vou usar agora, mas poderia ser perfeitamente traduzida como jovem. Se alguém está em Cristo, ele é jovem. Quando você nasce de novo, você nasce jovem. Você nasce uma criança, você nasce um bebê. Todos nós aqui éramos naturais, homens naturais, perdidos. Mas todos nós aqui, se você é salvo, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, você é uma jovem criatura. Você se tornou uma jovem criatura em relação à idade. Uma nova criatura em Cristo. Mas algo pode estar errado. Não há nada de errado em ser um bebê em Cristo. Não há nada de errado em ser uma nova criatura. Um menino, não há nada de errado. Todos nascemos de novo como bebês em Cristo. O problema é quando se permanece um bebê em Cristo. Foi salvo há 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 anos atrás, mas continua no mesmo nível de maturidade de um bebê espiritual. Esses são os homens carnais. Veja bem, pastor, o mundo, eles são carnais? Não, eles são mortos. Espiritualmente, o mundo, os perdidos não são carnais, eles são mortos. Eles são governados pela carne, eles só têm a carne. Então, claro que são carnais. Esse homem carnal, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 3, são irmãos, são pessoas salvas. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Existem irmãos que são carnais, são salvos, mas são carnais. São carnais. Estão indo para o céu, mas são carnais. Vejamos as características do homem carnal. Ele é salvo. Mas o homem carnal precisa ser alimentado com leite quando se trata da palavra de Deus. Paulo aqui está dizendo, eu tenho alimentado vocês com leite. Por quê? Porque vocês são meninos. Pega aí um dos muitos bebês que nós temos na igreja. Aí você pega, vou deixar muita gente com fome aqui. Você pega aquela picanha, redonda assim, aquela lapada de gordura assada, mal passada, bem temperada. Pensa, aí pega, corta um pedaço, aí vai lá para a boca da Fernanda, lá para a boca lá do nenenzinho, do Isaac. Diga, você bota aquilo na boca dele, o bebezinho de 2, 3 meses não quer saber. Agora, quando chega uns 6, 7 meses, a idade da minha neta Mila, você botar ela come. Come, toma o resto da sua mão e come e deixa você olhando só. Mas um bebezinho, você não pode dar carne para eles. Não pode. Pois é. O homem carnal, o crente carnal, você tem que alimentar com leite. O mais triste é que a maioria dos crentes, hoje em dia, são carnais. Você coloca um pedaço de carne na boca deles e fala assim, ó, quero não. Eles não aceitam. E não tem como. Não tem dente para mastigar. Eles não têm um sistema digestivo desenvolvido para digerir aquilo, vai fazer mal para eles. Espiritualmente é a mesma coisa. A maioria dos crentes hoje, eles só suportam o leite. Dê uma coisinha, uma coisinha mais forte, um cuscuz com ovo. Uma carne. Eles não aceitam.
Por quê? Porque são carnais, é o que Paulo fala. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, e nem tampouco ainda podem. Vocês são e estão sendo carnais. Eu não posso dar alimento sólido, eu não posso dar doutrinas avançadas, porque vocês mal aceitam o básico. Paulo se queixando aqui. Não é incomum ou errado ser um bebê. Mas com o tempo devemos desenvolver um apetite pela carne da palavra de Deus. Uma fome, uma sede para saber mais da palavra de Deus. Muita gente vai, aí chega alguma coisa que eles não gostam, não concordam, não entendem e dizem, quero meu leitinho. Por isso que muita igreja só prega Deus é amor, você é amor, eu sou amor, todo mundo é amor, e Deus é maravilhoso, e vamos para casa. É verdade? É verdade. Deus é amor, e Deus nos ama. Mas você dá uma coisa que traz convicção, desafia alguma coisa, eles rejeitam. Não. Abrir mão de algo, fazer um compromisso, tomar uma atitude. Não. A gente quer voltar para o leite. Características, sinais de maturidade do homem carnal é uma falta de apetite pela palavra de Deus. Fisicamente, se você só se alimentar com coisas erradas, você vai ficar fisicamente doente. Teve até um repórter aí, acho que foi nos Estados Unidos. Ele passou, eu não sei se foi um mês, 3 meses, um ano, eu não sei. Ele passou um bom tempo só comendo comida de fast food. Hambúrguer, batatinha frita, milkshake. Alguém já ouviu falar nesse estudo aí? Não sei se foi 1 ano, 6 meses. Passou um bom tempo. A saúde dele foi pro ralo, minha gente. Por que será? Agora, veja bem. Quem aqui não gosta de um hambúrguer? Não vai me enganar. Quem não gosta de um milkshake? Com batata frita, com torta de maçã e chantilly. Quem não gosta de pizza? Quem não gosta? Gente, todo mundo gosta. E se você não gostar, algo está errado com você. Mas se você só se alimentar disso, logo você vai ter problemas seríssimos. Tem que ter cuscuz, minha gente. Amém? Tem que ter cuscuz. Sem cuscuz não dá. Eu pessoalmente não gosto de cuscuz, mas tem que ter cuscuz. Então não adianta só viver daquilo do leite, de milkshake. Não. Às vezes é preciso encarar a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não gostam, não é que elas não entendem, é que elas não gostam. Não é que elas não compreendem. O carnal compreende. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus, só que ele não quer. Não é que ele não entende. O carnal, o natural, ele não entende. Ele não entende. Para ele é loucura, é escândalo, é tolice. O carnal ele entende, agora ele não quer. Ele não aceita. Eu não vou me submeter. Aí começa a inventar um monte de coisa. Porque a Bíblia foi escrita blá, muito tempo atrás. Porque a sociedade mudou. Porque não sei. Começa a criar um monte de desculpas. Sabe o que é isso? É dizer não à carne. É quer dizer, eu só quero ficar no leite. O homem carnal não consegue se dar bem com os outros. Olha o versículo 3. Porque ainda sois carnais. Pois, ou seja, o porquê vocês são carnais? Um dos sintomas, pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo o Espírito. Existem outras formas, aqui é só alguns exemplos. Mas note que o homem carnal, ele se agita e briga com outros cristãos. Isso indica o quê? A sua carnalidade. Ele não se dá bem. O que é isso? É a sua carnalidade. Não só na igreja, mas no lar. Um casal de crentes, e os dois vivem igual gato e cachorro, é o que é isso? Carnalidade. Sabe o que é isso?
Contendas, dissensões, inveja. Acontece no lar, no trabalho, na faculdade, na escola. O homem carnal não está bem com ninguém. Por quê? Porque ele é profundamente infeliz. Porque no fundo, ele não está feliz. Deus fala, eu açoito todo o que recebo como filho. O carnal é salvo. E Deus vai lá futucar, tirar a paz, trazer provações e problemas e açoitar o seu filho, a sua filha, até que ele crie juízo. E o resultado é que o homem carnal, a mulher carnal, ela se revolta com todo mundo. Briga com o marido, briga com a mulher, briga com o filho, com o vizinho, com o patrão, com o funcionário, sabe, brigando com todo mundo. É sempre confusão, é sempre agitação, é sempre contenda. O problema é egoísmo. Gente, olha, duas coisas no mundo, orgulho e egoísmo, estão de mãos dadas e é a prova patente de uma pessoa carnal, de um crente carnal. Existe uma criatura mais egoísta do que um bebezinho? Não tem. Eu estou com fome. Pronto, eu vou berrar até me darem comida. Mas é 3 da manhã. Não interessa, eu estou com fome. Eu estou com sono. Me faça dormir. Não tem criatura mais egoísta do que um bebezinho. E espiritualmente é a mesma coisa. Não existe sintoma mais patente de um crente carnal do que egoísmo. Eu, meu. Pronto. Isso resume o crente carnal. É tudo, o mundo inteiro gira em torno do seu umbigo. Todos estão aqui para me servir. Eu servi alguém? Não, eu estou acima disso. Eu sou especial. Agora, todo mundo, eu sou realeza. Eles não dizem isso, mas eles acham isso. O crente carnal acha que todo mundo tem a obrigação, que Deus colocou todo mundo na terra para servir a Ele. Egoísmo, imaturidade, igual o bebê. Mas o bebê tem razão, porque o bebê, se você não alimentar, ele morre de fome. Se você não trocar ele morre de assadura. Se você não botar ele para dormir, se você não levantar, não trocar, não dar banho, o bebê precisa, ele realmente é justificado o egoísmo do bebê. Mas o crente carnal é a mesma coisa. Mesma coisa. Simplesmente ele se acha o centro do universo. Por quê? Porque é carnal. Isso ocorre numa igreja, isso ocorre numa família, isso ocorre num casamento. É a mesma coisa, não interessa. Qualquer situação que tem um crente carnal, você vai ter problemas, você vai ter egoísmo. Egoísmo. Esse tipo de crente andam e se comportam como homens naturais. E aqui fica um aviso, um alerta muito importante. É praticamente impossível você discernir entre uma pessoa perdida, um homem natural, e um crente carnal. Se olha para um, se olha para o outro. Homem natural, crente carnal. Papai, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu digo mais, o crente carnal às vezes é mais carnal, é mais ímpio, é mais tudo que é ruim do que o homem natural. É impressionante. Tem crente carnal que é pior do que o mundo. Por isso que muitas vezes o mundo olha para o crente carnal, mas para o mundo é só crente. É crente. Carnal é crente. E fala, eu sou melhor do que ele. Eu tenho mais ética do que ele. Eu sou mais moral do que ele. Eu sou mais bonzinho do que ele. Eu sou mais generoso do que ele. Para que eu vou querer o que ele tem? Porque muitas vezes não há diferença. E quando há, às vezes, é para o pior. O que se torna uma situação muito perigosa. Porque tem muito crente carnal que não passam de homens naturais a caminho do inferno, achando que são salvos. Igual o homem natural que pensa que é salvo. Tem muito crente carnal que acha que é salvo. Lembra que falei em Mateus capítulo 7? Senhor, 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 apartai-vos de mim, não vos conheço. Ali eu te garanto, tinha muito homem natural achando que era crente. Ou seja, muito crente carnal achando que era crente. E não era.
O que coloca o crente numa situação muito delicada e na total dependência do Espírito Santo de Deus. Porque tem muito crente que só tem crente no nome. Porque o crente carnal e o homem natural, por fora, é a mesma coisa. Por isso que Jesus fala que nós devemos julgar as pessoas. Não podemos julgar. Porque por fora, o homem natural e o crente carnal, não podemos julgar. Eu não julgo. Eu posso até olhar e falar, rapaz, o irmão fulano, a irmã fulano está se comportando de um jeito. Será que é salvo? Eu não sei. Eu não sei. Tem muita igreja que quer julgar. Tem muita igreja que faz assim, para ser batizado, você precisa passar 6 meses na igreja. E se você for fiel, e se você fizer tudo certinho, e não pisar na bola, e ninguém vê nada, você fazer nada, aí talvez a gente batize daqui a uns 6 meses. Primeira coisa, a Bíblia não fala sobre isso. Todo exemplo na Bíblia, a pessoa foi salva, batizada. O eunuco, lá em Atos. O carcereiro que prendeu Paulo e Silas. Atos capítulo 2. O povo era salvo e batizado. Primeira coisa, não está na Bíblia. Segunda coisa, como que eu vou julgar alguém? Sabe como eu julgo? Eu pergunto, você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador? Creio. Você ouviu o Evangelho? Entendeu? Sim. Você é salvo? Sou. Mas pastor, e se ele não for bom? Se não for, ele simplesmente se trocou, entrou lá dentro, ficou molhado e saiu. Mas eles não inventaram o salvômetro. Maquininha que você passa assim, pip, 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 pip. Ah, você você falhou, desculpe, você não é salvo. Não existe isso, gente. O homem carnal e o homem natural, por fora, são praticamente idênticos. Então nunca julgue. Nunca julgue. Nunca julgue. Sempre trate a pessoa sem julgá-la. Olhe comigo. 3 tipos de homens. O natural, o carnal, vamos ver agora o espiritual. 1 Coríntios 2,15 diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Em outras palavras, o homem espiritual, a sua espiritualidade é evidente, é visível, é perceptível no seu caráter. No seu caráter. Na sua personalidade. De como ele caminha, como ele age, como ele interage com as pessoas. O caráter dele vai ser influenciado pela sua espiritualidade. Por isso que quando alguém enche a boca e fala, eu sou espiritual, mas vive igual cão, não. O homem espiritual não é espiritual por suas palavras, mas com a sua vida. Esse é espiritual. Isso envolve, é claro, ser controlado pelo Espírito Santo. Em Efésios 5, versículo 18, nos manda, enchei-vos do Espírito Santo. Nós nos enchemos dele, e aquele enchimento, aquela presença, aquela influência, aquele controle do Espírito Santo se transforma e se manifesta para todos verem. Pelas palavras que saem da sua boca, pelos lugares que ele frequenta, com as pessoas com que ele anda, com as coisas que ele faz, com a sua generosidade, com o seu tempo, talento e tesouro. É evidente a sua fidelidade, o seu desejo de ser um servo, de servir. Jesus era um servo. Aquele episódio que ele lavou os pés dos apóstolos, ele estava dizendo, eu sou um servo. E vocês devem ser servos. E o homem espiritual, ele vai imitar Cristo na sua conduta. Ele é espiritual no seu conhecimento, ele é espiritual no seu discernimento, Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso aqui é um retrato de alguém muito, muito espiritual, que fala aqui, ele tem os sentidos exercitados. Exercitados quer dizer praticado, ensaiado, tem um costume. Os sentidos.
Chega uma hora que o homem espiritual não precisa pensar no que vai fazer. Ele só faz. Por quê? Porque está acostumado. Como diz aqui, ó, em razão do costume, tem os sentidos, o que ele sente, exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Quando é domingo, de 5, 5 e meia, ele tem o sentido, a vontade dele de fazer o quê? Eu vou para a igreja, uai. Por quê? É domingo, hora de culto. Ele não tem que ficar pensando, vou hoje, não vou, que difícil. Isso é carnal. O homem espiritual, discernido, que tem os sentidos excitados, ele não fica olhando para a Bíblia, vou ler ou não vou? Pega ou não pega? Não, ele vai lá, pega e lê. Ele não precisa pensar se vai orar, se vai dizimar, ofertar, ir para o culto, evangelizar, fazer o que é certo, não mentir, ser honesto. Ele não tem que pensar, porque os seus sentidos, o que ele sente, a sua vontade já está exercitada o bastante para discernir o que é certo e o que é errado. Ele não pensa mais. É igual dirigir carro. Quando você aprende a dirigir um carro, primeira coisa, você fica, você olha aquele monte de pedal ali embaixo, vige quanto pedal. Aí tem a marcha aqui. Aí você tem que tirar o pé do acelerador, apertar a embreagem, aí coloca aqui, aí solta devagar. Aquilo no começo, o carro estanca, bota de marcha ré. Não, você já trocou carteira, sabe como é que é. Mas depois que você está exercitado, acostumado, dirigindo já há algum tempo, gente, você faz aquilo, você nem pensa. Você nem pensa mais se é embreagem, se é freio, se é marcha, você não pensa mais. Ai, tem que botar seta. Aquilo já vem naturalmente. Pois é, o homem espiritual, ele faz as coisas de Deus corretamente, naturalmente. Não tem que ficar pensando, discutindo consigo mesmo. O avanço no conhecimento da palavra de Deus é essencial para uma espiritualidade genuína. Uma fome, um desejo de aprender. Ela é espiritual em sua atitude, gera união. Lembra que o carnal gera dissensão, gera discussão, inveja, contendas. Pois é. O espiritual não, ele gera união. União. O espiritual, ele quer estar unido com o resto do corpo de Cristo. Diga uma coisa, quando é que a igreja se une? Estamos o que aqui agora? Unidos. O crente carnal não quer se unir. O crente carnal, para se unir, é como arrancar dente. É um martírio, é um sufoco, é um suplício. Para o espiritual, não. Ele quer unir. Gente, nós só somos igreja quando estamos juntos. Quando for para casa agora, você vai deixar de ser igreja. A igreja vai deixar de se formar. Ah, pastor, eu ouvi falar de uma tal de igreja invisível. Pois é, igreja invisível é igual a dinheiro invisível, não existe. Eu vou dar um carro invisível, está lá fora, viu, irmão? Pode pegar. As chaves estão aqui, ó, também invisível. Aí você pega a chave invisível, entra no carro invisível e vai-se embora para o invisível. Gente, não existe igreja invisível. Me mostrei um exemplo na Bíblia da igreja invisível. Existem igrejas locais. Não, mas a igreja de Cristo. A igreja de Cristo também não existe. Ela vai existir no arrebatamento. Quando todos os crentes, de todos os tempos, de todos os lugares, vão estar reunidos num lugar só. Aí vai ser a igreja. A igreja do Cordeiro. Então lá está se formando. O que temos são igrejas locais. Ontem nós levamos 22 almas para Cristo. Eles não fazem parte da igreja. São salvos, mas não fazem parte da igreja. Por quê? Porque não estão aqui. Eles não se uniram a uma igreja. São salvos, são, mas não fazem parte da igreja. Não, pastor, eles fazem parte da igreja invisível. Então faz o seguinte, vá para a igreja invisível. Fica onde mesmo a igreja invisível? Me dê o endereço, me dê o local de culto da igreja invisível. Não tem. Eles vão fazer parte da igreja invisível de Cristo no arrebatamento, onde todo crente, carnal ou não, vai ser arrebatado. Aí vai fazer parte da igreja de Cristo, mas até lá não fazem parte. Por quê? Porque não estão juntos, não estão unidos como um corpo. O homem espiritual, como eu disse, terá a atitude de servir e não ser servido. O homem natural vai querer descobrir, aperfeiçoar e usar os seus dons espirituais. E a igreja local é o lugar
de atividade e ministério, de agir, e não apenas sentar, de observar, e ficar achando tudo muito bonito, tudo muito lindo. Isso é coisa de crente carnal, crente imaturo. O crente espiritual, ele quer participar, ele quer fazer alguma coisa. É como um bebê. Uma criancinha que vai ficar sentada no sofá assistindo um desenho o dia inteiro, se deixar. Pois é. Resumindo, esta noite, as palavras favoritas da igreja. Resumindo, qual tipo de pessoa você é? Você é um homem natural, carnal ou espiritual? Se você não é salvo, você é natural. Você pode mudar isso hoje. Não tem para que ninguém ir para casa hoje sem ser salvo. Se você não é espiritual, ou não tão espiritual quanto gostaria, deveria ser, você pode mudar isso. Entregue-se a Deus. Estude a palavra de Deus com fidelidade, com propósito. É a palavra de Deus que vai nos transformar. A palavra lida, a palavra pregada. Ouça, leia a palavra de Deus. Não, gente, nem toda pregação é pregação. É pregação que só tem bobagem. Só porque alguém atrás de um púlpito, com o microfone na mão pregando, não quer dizer que aquilo é da Bíblia. Mas ele fala versículos. Vamos ter discernimento. O problema do crente que não é crente é que ele ouve aquilo e só entende aquilo a nível humano, carnal, não tem discernimento. Por isso que tem igrejas que não são igrejas, cheias de crentes que não são crentes hoje em dia. Porque a igreja não prega e as pessoas não entendem.